Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos baseando em Salmo 42, o verso 4. Quem é você perante os outros? Sua vida revela a Deus que serves? Você permite ser transformado pelo Espírito Santo? Reflexões diárias que nos faz compreender como está a nossa espiritualidade, nossa ligação com Deus. Como está seus momentos com Deus? Tem ido à igreja, congregar com seus irmãos? Ou não vai mais porque não gostou da maneira que foi tratado? E como você tem retribuído? Faça sempre diferente. Não se afaste de Deus por causa disso. Nossa vida testemunha da transformação proporcionada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que eu digo recorrentemente aqui no Sons do Céu a necessidade de nós clamarmos pelo Espírito Santo diariamente nas nossas vidas. Porque o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, os versos 22 a 23, nos assemelhamos a Cristo e reconhecemos os nossos pecados, que a missão do Espírito Santo é nos convencer disso. João capítulo 16 fala a respeito da missão do Espírito Santo, Consolador, e também nos guiar a toda a verdade. Nós sabemos que a verdade é Cristo e é revelado na palavra dele. Mas a nossa vida precisa ser um testemunho vivo de Cristo. Muito mais do que você falar da palavra, você precisa que sua vida seja condizente ao que você está dizendo a esta pessoa, ou está querendo testemunhar, mesmo até sem palavras, diretamente para o seu vizinho, para as pessoas que conhecem você. Aqui também mencionei anteriormente a respeito das pessoas, ao visitarem a igreja, terem uma impressão de que vão encontrar pessoas santas. Sim, servimos a um Deus santo, mas somos pecadores. Carecemos da santificação de Deus. Infelizmente, alguns dentro da igreja não estão verdadeiramente buscando isso, estão camuflados. Por isso que há essa parábola do trigo e do joio. Posteriormente, pesquisa na internet, você percebe a semelhança que eles têm, mas a diferença deles dois é que um tem semente e o outro não. Mas só se conhece pelos frutos e posteriormente nesta questão da colheita. Por isso que o Senhor diz na parábola que essa separação de quem realmente o está servindo, que é o trigo, e daquele que não o está, que é o joio, é obra do Senhor. Por quê, meus queridos? Uma pessoa que está à frente, ministrando a palavra de Deus, ela pode não estar vivendo plenamente o que está dizendo, mas o Espírito Santo, o Senhor é tão tremendo em tudo que faz, que mesmo assim, ele ainda usa essa pessoa para alcançar você. Mas quem somos nós para falarmos de Cristo, da santidade de Deus? Nós precisamos realmente estar muito contritos, humilhados diante da presença de Deus, reconhecendo a santidade dele. E ele transparece através de nós, apesar dos nossos erros, do que nós fizemos, ou ainda, infelizmente, estamos fazendo, que não entregamos aquele pecado, muitas vezes acariciado, para Deus, para que sejamos verdadeiramente libertos por Cristo. E outra questão também que mencionei aqui, que as pessoas não são bem tratadas, na verdade, na igreja por algum irmão, tem um olhar atravessado, o outro não falou direito com você, e você não quis mais ir para a igreja, se chateou, não vou voltar mais para aquela igreja, que aquele povo são muito frio, eles não falam nem com a gente direito. Meu querido, minha querida, você é Cristo também para essa pessoa? Você conhece a Cristo
verdadeiramente a ponto de relevar um irmão que ainda não conheceu plenamente como você conhece, você sabe que Deus é amor, humildade, gentileza. O Espírito Santo, meus queridos, nos transforma de tal forma que até mesmo essas pessoas que nos olham atravessado, o Senhor nos ensina a perdoar, a ajudar, a não voltar as costas para aquela pessoa se ela precisa de nós, a não recolher a mão ao invés de ter que realmente estender a mão para ajudar o irmão, ouvir aquele irmão, empreender com sabedoria, com amor, e todos nós, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros em amor e tendo paz uns com os outros, assim sendo possível. Porque tem umas pessoas que teimam em não gostar de nós e nós precisamos respeitar. Se afaste, ore por essa pessoa. Se essa pessoa pedir sua ajuda, ajude na medida do possível. E deixe Deus cuidar dessa pessoa, desse ser humano que carece ainda de conhecer mais profundamente do amor de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Eu sei que você, como todos nós, esperamos que reflitamos a Cristo em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós. Ali vai passando o Filho de Deus. Olha como essa pessoa é calma. Olha como essa pessoa reagiu nessa situação. Eu não reagiria dessa forma. Que Deus é esse que acalmou esta pessoa nesse momento? Eu não estaria calma desse jeito. O tremendo Deus que nós servimos, que é o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, que conduz as nossas vidas a um processo de santificação constante. Vigilância, meus queridos. Ore e clame pelo Espírito Santo todos os dias. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, santo, santo, santo tu és. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai querido, muito obrigada por nos chamar para perto, por também nos conduzir a uma igreja que fala a respeito da tua palavra, unicamente da tua palavra, completa o Antigo e o Novo Testamento, que revela, Senhor Deus, a respeito que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, que Jesus está voltando, não há tempo de nós distrairmos tanto, nós precisamos estar mais em oração, mais na presença do Senhor, reconhecendo a meiga e doce voz do Deus soberano, Deus vivo que nós servimos. Pai querido, há pessoas, infelizmente, que não testemunham bem a respeito de Ti, com suas vidas. E muitas pessoas foram feridas, outras pessoas não querem mais nem ir para um templo da igreja porque foram maltratados muitas vezes, tiveram um olhar de repulsa, de ódio muitas vezes. Pô, Pai querido, transforma o coração de ambos, o olhar, a percepção. Ainda precisamos ser transformados, orando uns pelos outros, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos avante, um dia de cada vez, permitindo, Senhor, que o Senhor de fato seja o caminho, a verdade e a vida, direcionando os nossos passos para planos e propósitos grandiosos que o Senhor, sim, tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.